Qual é o maior e o melhor jogador da história do seu clube? Nesse vídeo eu resolvi trazer aqui o maior e o melhor jogador da história de cada clube aqui do Brasil. E bom, qual que é a diferença do maior e melhor? Que às vezes a galera confunde. O maior ídolo da história de um clube não necessariamente é o jogador mais técnico, não necessariamente foi o melhor jogador da história do clube em quesitos de bola mesmo, né? Na parte técnica, na parte de habilidade. Às vezes o maior ídolo de um clube tem muito a ver com a questão da liderança, né? Tem muito a ver com outros pontos, identificação do jogador com a torcida, enfim. Então, isso é muito particular de cada torcedor. Óbvio que essa lista não é para ser unânime, você vai discordar e tá tudo bem discordar, então deixa nos comentários aí os pontos que você discorda, beleza? Esse vídeo, os vídeos que eu faço sempre aqui é uma resenha pra gente conversar, beleza? E eu busquei aqui todas as informações, né, sempre em sites de torcedores, no GE, a GE fez votação, né, do maior ídolo de cada clube aqui que eu vou citar, então eu busquei ser aqui o mais democrático possível, então não é a minha decisão, foi o que eu acabei identificando. E só um ponto antes da gente começar, que eu vou trazer aqui os 3 maiores ídolos, os 3 maiores, né, da história de cada clube e os 3 melhores de cada clube. E às vezes vai ter cara que vai estar nos dois, às vezes o melhor também é o maior. Enfim, vai variar aqui de clube para clube. Para começar, no Corinthians, vamos começar aqui com o Timão, começando com os maiores ídolos do Timão. Em terceiro lugar está o Sócrates, que foi um dos melhores, né, da história do Corinthians. Em segundo, o Cássio. E em primeiro, Marcelinho Carioca. O Marcelinho tá muito porque foi o cara ali, né, protagonista dos títulos brasileiros do final da década de 90. Era um cara extremamente identificado com a torcida, que provocava os rivais, provocava os palmeirenses. E foi um dos protagonistas também, era um dos craques ali da equipe do Corinthians no primeiro título mundial. E isso influenciou muito aqui para a escolha de ser o maior. Tem gente que acha o Cássio, que é o Sócrates, outros jogadores. Enfim, tá tudo certo, como eu falei, né? Através das pesquisas aqui que eu acabei analisando, o Marcelinho tá como o maior ídolo da história do Corinthians. Dentre os melhores da história do Corinthians, em terceiro, coloco aqui o Marcelinho Carioca. Em segundo, o Sócrates. E em primeiro, o Rivelino. O Riva foi realmente o melhor jogador que já pisou no Corinthians. Tem o Garrincha lá atrás, mas o Garrincha jogou pouco, né? Não era o mesmo Garrincha. O próprio Ronaldo não era o mesmo Ronaldo, apesar da passagem do Ronaldo ser muito boa. Então, por isso que tá o Rivelino aqui no Timão. Santos é a próxima equipe, aqui vai ficar fácil, né? Você já sabe a resposta. Dentre os maiores ídolos, em terceiro, tá o Zito, foi bicampeão mundial, capitão lá da época do Santos do Pelé, um dos maiores volantes de todos os tempos, um dos maiores meio-campistas de todos os tempos. Zito é lenda. Em segundo, Pepe, que é o segundo maior artilheiro da história do Santos e também extremamente identificado com a equipe santista. E em primeiro, óbvio, Pelé, o maior jogador que já pisou nessa terra, o maior jogador da história, tricampeão mundial, o cara que foi bicampeão mundial e bicampeão da Libertadores com o Santos, inúmeros títulos brasileiros, autor aí de mais de 1000 gols, maior artilheiro da história do futebol. Em primeiro lugar, o maior ídolo é o Pelé, e ele também, obviamente, né, o melhor jogador da história do Santos. Eu vou falar o terceiro e o segundo colocado aqui dentre os melhores. Em terceiro está o Pepe, mais uma vez, muitos consideram que é o segundo maior jogador da história do Santos, atrás do Pelé. Em segundo lugar está o Neymar, o menino Ney, sim, protagonista do título da Libertadores, foi muito importante também na conquista da Copa do Brasil. O cara parou o Brasil, né? Todo mundo parava para ver o Santos do Neymar, e, enfim, cara, o Neymar merece estar aqui no top 3 com certeza. E só uma observação, cara, eu ia colocar o Robinho, tá? Talvez até o Robinho mereça estar na frente do Neymar, tá? Só que por motivos óbvios, né? Eu acho que por tudo que ele fez, assim, não merece ser homenageado, tá? Enfim, é uma opinião pessoal minha. Bom, vamos para o próximo. São Paulo, tricolor paulista. Os 3 maiores da história do São Paulo. Em terceiro, Leônidas da Silva, o Diamante Negro, em terceiro lugar. Em segundo, o Raí, protagonista, né, dos títulos mundiais, da Libertadores, do início da década de 90, lá do São Paulo do Telê. E o maior ídolo do São Paulo, Rogério Ceni, cara, uma porrada de gols, maior artilheiro da história, né, como goleiro, o goleiro que mais fez gols na história. Rogério Ceni é realmente mito, importantíssimo também para a conquista do Mundial e da Libertadores ali em 2005, 2006, o tricampeonato brasileiro. Rogério Ceni como o maior ídolo da história do São Paulo. Tem alguns que acham que é o Raí, mas eu acho que, assim, é meio que até unânime, né, a maioria dos São Paulinos escolherem o Rogério Ceni. Melhor jogador, em terceiro lugar. Aqui, eu
não coloquei o Rogério Ceni, tá, entre os 3 melhores, porque eu quis aqui homenagear outros 3 grandes craques. Em terceiro, o Miller, cracaço de bola. E segundo, Careca, também um dos maiores centroavantes da história do futebol e do futebol brasileiro. E o melhor jogador da história de São Paulo é o Raí, protagonista do melhor São Paulo de todos os tempos, que é o São Paulo do Tele. É justo que ele esteja aqui dentre os melhores do tricolor paulista. Vamos para os maiores ídolos da história do Palmeiras. Em terceiro lugar, Edmundo, o animal, muito importante na década de 90 para o Palmeiras. Em segundo, Marcos, por tudo que ele representa para a torcida, talvez seja o cara mais identificado com a torcida, principalmente porque ele ficou com o Palmeiras na Série B, foi importantíssimo para a conquista da Libertadores, e é o Penta, né, o goleiro do Penta. E o maior ídolo da história não poderia ser outro, a não ser Ademir da Guia. Cara, cracaço de bola, foi importante, jogou na primeira academia, na segunda academia, foi um dos caras, né, importantes ali para ter realmente colocado o Palmeiras em outro patamar, até porque naquela época tinha o Santos do Pelé, e o Palmeiras fazia frente contra o Santos do Pelé, sendo o Ademir ali o grande protagonista. Entre os 3 melhores jogadores do Palmeiras, em terceiro, o Rivaldo, cracaço de bola, importantíssimo para a conquista do brasileiro ali do Palmeiras na década de 90, foi muito importante, né, na época da Parmalat ali do Palmeiras. Em segundo, Alex, foi o grande craque do Palmeiras, né, na Libertadores, a primeira Libertadores da história do Palmeiras. E o melhor jogador da história é Ademir da Guia. Então aqui, o melhor do Palmeiras é o Ademir da Guia, e isso é um grande consenso ali de todo torcedor palmeirense. Flamengo, vamos agora para os 3 maiores ídolos da história. Assim, já vou adiantar aqui, né, que o maior e o melhor jogador é o Zico, óbvio. Vamos agora para, né, completar aqui o pódio dos maiores e dos melhores do Flamengo. Então, dentre os maiores ídolos da história do Flamengo, em terceiro lugar, Gabigol, protagonista das conquistas recentes da Libertadores, agora, né, 2022 e de 2019, dos títulos brasileiros também, enfim, importantíssimo, muito identificado com a torcida, apesar da relação ter se desgastado aí nos últimos anos, mas ainda tá, né, dentre os 3 maiores, isso com certeza. Tem torcedor que até acha que o Rascaeta já tá maior que ele, tá? Eu vi torcedor falando isso, ok? Mas enfim, coloquei o Gabigol aqui em terceiro lugar. Segundo, Júnior, o Maestro Júnior também, cracaço de bola, um dos maiores laterais de todos os tempos, e o maior ídolo da história, o Zico. Dentre os melhores jogadores da história do Flamengo, em terceiro, Zizinho. Zizinho foi um dos maiores jogadores brasileiros ali na década de 50, foi o ídolo do Pelé, então um jogador muito emblemático, todo mundo dizia, né, os jornalistas da época diziam que realmente ele era o melhor jogador da época. Então, em terceiro lugar, Zizinho. Em segundo, Maestro Júnior, novamente ele aqui. O Júnior, como eu falei, cracaço. E depois, né, ele foi muito importante como meia da conquista do Campeonato Brasileiro 92 do Flamengo. E o melhor, o Zico, como eu acabei falando. O Zico, cara, vai ser muito difícil algum dia superar o Zico no Flamengo. Fluminense, vamos para os maiores ídolos da história do Fluminense. Em terceiro lugar, eu coloco o Rivelino. Tem 2 campeonatos cariocas, né, pelo Flu. Eu acho que o que faltou pro Riva aqui foi ter conquistado talvez um título mais importante, né, um brasileiro, de repente. Eu acho que isso fez falta ali pro Riva estar num posto maior, mas, pô, muito ídolo, né, do Flu. Então, em terceiro lugar, o Rivelino. Em segundo, Castilho, goleiro extremamente emblemático, estava na seleção brasileira no bicampeonato, ganhou a Copa Rio de 52, que é um título muito importante pro Fluminense, Taça Rio-São Paulo, e tem muitos torcedores fluminenses ainda que dizem que ele é o maior ídolo, mas eu coloquei aqui o maior ídolo, o Fred, muito por causa dos títulos brasileiros, né? Tem 2 campeonatos brasileiros com o Fluminense, sendo artilheiro, sendo protagonista, sendo o cara extremamente identificado com a torcida tricolor. O maior ídolo, então, coloquei aqui o Fred. E se você, torcedor do Fluminense, discordar, tá tudo certo, faz parte, tá tudo bem. Pode deixar aí seu comentário me criticando, beleza? Entre os melhores jogadores da história do Fluminense, em terceiro eu coloco aqui o Marcelo, importantíssimo para a conquista da Libertadores ano passado, um dos maiores laterais de todos os tempos. Cara, é um dos jogadores mais técnicos que eu vi. Cara, tem uma habilidade absurda. Então, em terceiro lugar, eu coloquei o Marcelo. Em segundo, o Rivelino. E o melhor jogador, tecnicamente, o Didi, que foi campeão da Copa Rio lá na década de 50, cracaço de bola, bicampeão mundial também. Didi, grande craque, um dos melhores meio-campistas de todos os tempos. Então, eu coloquei aqui ele como o melhor jogador, beleza? Vamos agora para o Vasco, mas antes, deixa o like, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o joinha, cara. O joinha é muito importante pro YouTube divulgar aí o vídeo na plataforma, mostra que a galera tá curtindo. Então, mano, um segundo aí, velho, só aperta aí o like, que ajuda muito o meu trabalho, beleza? E se inscreva no canal também se você não é inscrito. Bora então pro Vasco, os 3 maiores ídolos e os 3 melhores jogadores da história. Em terceiro lugar, Juninho Pernambucano, né, o terceiro maior ídolo aí da história do Vasco. Tem até música falando sobre o gol de cobrança de falta que ele fez contra o River
Plate lá na Libertadores, cracaço de bola, grande Juninho, importante também para a conquista do título da Liberta do Vascão. Em segundo, o Edmundo, mais uma vez. Pô, teve gente que falava que ele foi o melhor do mundo em 97, fez uma temporada absurda, nos anos 90 ali ele foi absurdo, e é um cara, ele torce realmente pro Vasco, se diz vascaíno, extremamente identificado com a torcida. Então, em segundo lugar está o Edmundo, e o maior ídolo da história, Roberto Dinamite, só poderia ser ele, o maior artilheiro da história, né, um cara extremamente identificado com o Vasco, jogou toda a sua carreira pelo Vasco, então o maior ídolo é o Roberto Dinamite. 3 melhores jogadores da história do Vasco, vamos lá. Em terceiro está o Edmundo, então aqui é a parte técnica, sempre lembrando, os 3 melhores, né, terceiro coloquei o Edmundo, em segundo, Roberto Dinamite, e em primeiro, eu acho que você, torcedor vascaíno, vai concordar, Romário como o melhor jogador que já pisou no Vasco da Gama. Romário, cara, tem muitos torcedores do Vasco que odeiam, muitos torcedores do Vasco que gostam dele, justamente porque o Romário jogou no Flamengo, jogou no Fluminense, provocou muito a torcida do Vasco, teve uma relação também ruim ali com o Edmundo dentro do Vasco da Gama, isso prejudicou a relação dele com o torcedor vascaíno, por isso que é uma relação de amor e ódio, né? Tem torcedor que ainda não gosta dele, não gosta mais dele, ou respeita ele, né, como jogador, mas não enxerga ele como ídolo, pelo menos é o que eu sinto do torcedor vascaíno. Eu já vi alguns torcedores falando isso. Então, você, torcedor vascaíno, coloca aí sua opinião. O que você acha do Romário no Vasco? Vamos pro Botafogo. Os 3 maiores ídolos da história e os 3 melhores jogadores da história do Botafogo. O pódio aqui dos maiores ídolos do Botafogo. Em terceiro, o Didi, que eu já citei ali do Fluminense, foi ídolo do Fluminense, mas também ídolo do Botafogo, até mais ídolo, né? No Botafogo. O auge do Didi foi no Botafogo. Newton Santos, nome do estádio se chama Newton Santos, mas o maior ídolo, Mané Garrincha, um dos maiores jogadores da história, extremamente identificado com o Botafogo, não tinha como não ser o Garrincha. 3 melhores jogadores da história. Vamos lá, jogadores no quesito na parte técnica, né? Os 3 melhores que já pisaram ali no fogão. Em terceiro, Jairzinho, o furacão da Copa de 70. Em segundo, Didi. E o melhor jogador, eu coloquei aqui, Mané Garrincha, maior e melhor do Botafogo. Mané Garrincha, óbvio. E aqui também tava muito fácil, né, de saber quem que era. Vamos sair agora do Rio, vamos para os times do Sul. Começando com o Internacional de Porto Alegre. Você que é novo no canal, não sabe ainda, eu torço por Inter, sou torcedor do Colorado. Aqui vai até uma opinião um pouco pessoal minha, tá? E muitos torcedores colorados concordam comigo. Vamos lá, os 3 maiores ídolos e os 3 melhores jogadores que já vestiram a camisa do Colorado. Dentre os 3 maiores ídolos, em terceiro, eu coloco o D'Alessandro, ok? Muito identificado na história recente, campeão da Libertadores 2010, campeão da Sul-Americana também, assim, cara que respira o Inter, então, enfim, muito identificado com a torcida. Em segundo, o Falcão, e você já vai entender por quê, porque o maior ídolo da história é o Fernandão. E eu acho que a maneira como a tragédia, né, a maneira como ele acabou morrendo tem até um certo impacto, tá, também, na minha opinião, né, foi muito comovente. E foi um cara muito importante no momento em que o Inter tava no ápice, né, no melhor momento da história do Internacional, que foi ali em 2006, conquista da Libertadores, depois conquista do Mundial, ele não era só o líder técnico, né, pô, ele era um baita centroavante, jogava muita bola, fez gol de bicicleta contra o Grêmio, em Grenal, cara, assim, ele realmente, ele sintetizava o que era ser colorado ali dentro de campo, e por esse motivo, e pelos grandes títulos, eu coloco aqui como o maior ídolo da história o Fernandão, óbvio, em termos de bola nem se compara com o Falcão, mas como o maior ídolo, Fernandão. E dentre os melhores jogadores, em terceiro lugar, Dom Elias Figueroa, um dos maiores zagueiros de todos os tempos. Em segundo, Valdomiro, o cara que mais vestiu a camisa do Internacional. E, óbvio, o melhor jogador da história do Inter, o Falcão. Falcão foi o cara que foi o protagonista do Inter no tricampeonato brasileiro, o cara que ajudou o Inter a mudar de patamar completamente e se tornar um time nacional. Ali na década de 70, Falcão, um dos maiores meio-campistas da história. Saindo aqui do Inter, vamos para o maior rival, Grêmio. Os 3 maiores ídolos e os 3 melhores jogadores. Dentre os maiores ídolos, na terceira posição, goleiro Darley. Cara, o Darley é o torcedor do Grêmio em campo. Você tem assim, qual que é o estereótipo do torcedor do Grêmio? É o Darley. Darley é extremamente identificado com o torcedor do Grêmio. Em segundo, Hugo de Leon também, aquela foto emblemática, né, dele sangrando com a taça, também é muito marcante, né, e muito ídolo da torcida do Grêmio, ali na década de 80, e óbvio, o maior ídolo é o Renato Gaúcho, não preciso nem falar, né, cara, não só como jogador, mas como técnico também, o cara respira o Grêmio, enfim, o cara que foi protagonista no título mundial, no título da Libertadores lá na década de 80, Renato Gaúcho, então, como o maior ídolo da história da equipe gremista como jogador. Dentre os 3 melhores jogadores que já vestiram a camisa do Grêmio, em terceiro,
coloco aqui Paulo Nunes, foi muito importante ali na década de 90, campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, campeão da Libertadores com o Grêmio. Em segundo, Tarcísio, o cara que mais vestiu a camisa do Grêmio na história, e o segundo maior artilheiro da história do Grêmio, também muito craque, cracaço de bola. E o melhor jogador, Renato Gaúcho, aqui também, o maior ídolo, o maior jogador do Grêmio, da história, Renato Gaúcho. Aí muitos podem perguntar, e o Ronaldinho Gaúcho? Cara, o Ronaldinho Gaúcho surgiu no Grêmio muito bem, mas não acho que ele foi. Não acho que ele jogou mais bola no Grêmio, tá? No Grêmio do que o Paulo Nunes. O Paulo Nunes jogou muita bola em momentos muito importantes. Conquistou vários títulos, né? Então, por esse motivo. Mas dá pra colocar o Ronaldinho num top 10 aí. Só que a torcida do Grêmio não gosta dele depois do que ele fez, né, cara? Bom, vamos lá. Atlético Mineiro, próximo time, o Galão da Massa. 3 maiores ídolos e os 3 melhores jogadores da história do Grêmio. Terceiro lugar dentre os maiores ídolos. Acabei de falar do Ronaldinho. Tá aqui, Ronaldinho Gaúcho novamente. Então, coloco na terceira posição dentre os maiores ídolos da história, tá? Importantíssimo, protagonista ali do título da Libertadores. E, cara, em segundo, eu já coloco o Hulk. Vê, torcedor do Galo aí, vê se você acha que tô exagerando. Você acha que o Hulk já passou o Ronaldinho idolatria? Porque o Hulk tá muito mais tempo no Galo, né? O Ronaldinho ali, cara, foi durante 1 ano e meio no máximo que jogou futebol de alto nível no Galo, e ele tava num belo time também, o Diego Tardelli, outros caras ali foram protagonistas também no momento que o Galo tava em alta, né? Conquistando a Libertadores, enfim. O Hulk tá muito mais tempo e sendo o cara, né, assim, sendo o cara disparado. Então por isso que eu coloquei em segundo lugar aqui o Hulk. E o maior ídolo da história, Reinaldo, o maior artilheiro da história do Galo, cracaço de bola, não jogou a Copa de 82 por questão de lesão. Enfim, cara, uma pena não ter jogado naquele timaço. Reinaldo, muito craque de bola. Pergunta aí pro teu pai, né, o que ele acha do Reinaldo, porque o Reinaldo realmente jogou muita bola, mas as lesões encurtaram a carreira dele. E dentre os melhores jogadores da história do Galo, em termos de quesito técnico, são os mesmos 3, só que em posições diferentes. Em terceiro, o Hulk. Em segundo, o Reinaldo. Aqui eu coloquei como o melhor jogador que já pisou no Galo, acho que de ápice técnico, o Ronaldinho. Acho que foi o melhor jogador que vestiu a camisa do Atlético Mineiro. Maior rival, vamos para o cabuloso, a Raposa, dentre os maiores ídolos. Em terceiro, Piazza. Segundo, Dirceu Lopes, craque de bola também, né? Um dos maiores meio-campistas ali da década de 70, 60, né, do futebol brasileiro. E o maior ídolo, Tostão. Não tem como não ser o Tostão. Foi muito importante ali para a equipe cruzeirense, para ter mudado de patamar, para o Cruzeiro ter se tornado gigantesco no futebol brasileiro. Dentre os 3 melhores jogadores que já vestiram a camisa do cabuloso, terceiro, o Alex, muito pelo ano ali de 2003, ano mágico, jogou muita bola mesmo. Em segundo, Dirceu Lopes, novamente ele. E o melhor jogador que já vestiu a camisa do Cruzeiro, óbvio, o Tostão. Então o maior ídolo também é o melhor jogador do Cruzeiro, Tostão. Bem parecido até um pouco com o Zico, assim, acho muito difícil alguém algum dia superar o Tostão aí no Cruzeiro. E o Ronaldo Fenômeno, aqui, mesma coisa. O Ronaldo teve uma participação muito curta no Cruzeiro, ainda era muito novo, então, assim, não tem papo pra estar entre os 3 melhores da história do Cruzeiro, tá? Antes que alguém coloque aí nos comentários. Vamos agora para o Atlético Paranaense, pessoal. 3 maiores ídolos do Furacão. Terceiro, Fernandinho. Foi muito comovente essa volta do Fernandinho aí, do City agora pro Atlético. O torcedor atleticano aqui, eu moro em Curitiba, né? E assim, é nítido como ele é idolatrado pela torcida do Atlético. A relação do Fernandinho ficou muito estreita, né, com o Furacão. Em segundo, Alex Mineiro, protagonista do maior título da história do Furacão. E o maior ídolo é o Sicupira, né, um cara que muito emblemático para a torcida do Atlético. Dentre os 3 melhores jogadores da história do Furacão, em terceiro, coloquei Djalma Santos, mesmo ele já com mais idade, mas porra, é uma lenda do futebol, os maiores laterais de todos os tempos. Cara, não tem como não ter colocado aqui entre os 3 melhores que já vestiram a camisa do Furacão, tá? Então eu coloquei aqui Djalma Santos em terceiro, Sicupira em segundo, e o melhor jogador, assim, cara, o que teve o ápice técnico foi o Alex Mineiro. O Alex Mineiro foi bola de ouro da Placar lá em 2001, do título brasileiro. É a maior conquista da história do clube. Então, por esse motivo, coloquei o Alex Mineiro. Mas foi difícil, cara, escolher. Fiquei em dúvida aqui entre Alex Mineiro e Sicupira, tá? Torcedor atleticano, coloque aqui quem que você acha que pode ter sido o melhor jogador da história do Furacão. Vamos para o Coxa. E os 3 maiores ídolos da equipe do Coritiba. Em terceiro, o Lela, protagonista do título brasileiro de 85. Em segundo, Rafael, goleiro, muito identificado com a torcida e também um dos protagonistas do título brasileiro de 85 do Coxa. E o maior ídolo da história, o Dirceu Kruger, tem estátua no clube, cara muito querido. Foi um dos protagonistas ali do Coxa na década de 70 e um dos caras que elevou o Coritiba de tamanho, né? Mudou o Coxa de patamar. E dentre os melhores jogadores da história, em terceiro, o Lela, em segundo, o Dirceu, e eu coloquei o Alex como o cara que foi o melhor da história aí no Coritiba, tá? Tanto quando ele era novinho,
né, lá na década de 90, depois na segunda passagem já com mais idade, eu acho que tecnicamente o jogador mais refinado que já passou pelo Coxa, eu coloquei aqui o Alex de Souza, mas tá tudo bem você achar que é o Dirceu ou o Lela, também não foi fácil não escolher aqui do Coxa. Bahia, os 3 maiores ídolos do Bahia. Terceiro, Carlito, maior artilheiro da história do Bahia. Em segundo, Douglas Franklin, né, um cracaço de bola aí, que pelo que os torcedores do Bahia, que os jornalistas falavam ali da época, né, foi um grande jogador pela equipe baiana. E o maior ídolo da história é o Bobô, protagonista, craque do título brasileiro de 88. E os 3 melhores jogadores da história do Bahia, em terceiro tá o São Filippo, argentino. Cara, o São Filippo foi o maior jogador da história do São Lourenço, um dos melhores jogadores da história da Argentina. E ele jogou no Bahia na década de 70, já com um pouco mais de idade. Então, por esse motivo, eu coloquei aqui entre os 3 melhores. Em segundo, o Bobô, protagonista do título brasileiro. E o Douglas Franklin, há um consenso geral ali entre a torcida do Bahia que o Douglas foi o maior da história. O melhor da história. Desculpa, não o maior. Ó, me confundi. O melhor jogador da história, o Douglas. Vitória, os 3 maiores da história, os 3 melhores. Em terceiro, Mário Sérgio, cracaço de bola, jogou em vários clubes no Vitória, jogou muita bola. Em segundo, Petkovic, o cara saiu do Real Madrid e veio pro Vitória, campeão da Copa do Nordeste. Então, o Pet foi muito importante na história aí do rubro-negro baiano. E o maior ídolo, Ramon Menezes, tá? Tem pesquisas ali no GE, tem outras pesquisas que o torcedor do Vitória identificou o Ramon como o maior jogador da história, beleza? Então, eu coloquei o Ramon e realmente o Ramon jogou muita bola no Vitória. Dentre os 3 melhores jogadores da história do Vitória, agora quesito técnico, né? Terceiro, eu coloquei o Ramon. Em segundo, o Mário Sérgio, craque de bola. E primeiro, eu coloquei o Dida. O Dida foi o goleiro do Vitória ali, vice-campeão brasileiro na década de 90. Então, por esse motivo, eu coloquei o Dida paredão ali. Foi onde ele surgiu pro mundo e acabou se tornando depois um dos melhores goleiros da história. Jogou muito no futebol europeu, muito no Milan. Então, por isso que eu coloquei aqui como o melhor jogador que já vestiu a camisa do Vitória, o Dida. Concorda? Discorda? Coloca aí, torcedor do Vitória, a tua opinião nos comentários. Esporte! Vamos pro esporte agora. Os 3 maiores ídolos e os 3 melhores jogadores. Terceiro maior ídolo, eu coloquei aqui o Durval. Em segundo, o Leonardo, falecido Leonardo, foi muito importante na década de 90, ganhou a Copa do Nordeste, né? E o maior ídolo da história, o Magrão, o jogador que mais vestiu a camisa do esporte, campeão da Copa do Brasil, muito identificado com o torcedor. Dentre os 3 melhores jogadores que vestiram a camisa do esporte, eu coloquei aqui em terceiro lugar o próprio Leonardo, em segundo o Traçaia, o maior artilheiro da história do esporte, e Ademir de Menezes, foi centroavante titular da seleção brasileira na década de 50, depois foi ídolo do Vasco, tá? Ele surgiu ali no esporte, então Ademir de Menezes é uma lenda do futebol, né? Eu coloquei ele como o melhor jogador da história do esporte, beleza? Última equipe aqui, Fortaleza, os 3 maiores ídolos e os 3 melhores jogadores. Maiores ídolos, em terceiro, Geraldino Savará, em segundo, Ronaldo Angelim, e o maior ídolo eu coloquei o Tinga. Sim, o Tinga. Por quê? Porque o Fortaleza hoje, cara, vive o melhor momento de sua história, e o Tinga é um cara que chegou a jogar Série C pelo Fortaleza, jogou Série B com o Fortaleza, subiu da Série B pra Série A, então ele tá em toda essa jornada aí com a equipe do Fortaleza até chegar na final da Sul-Americana. Chegou agora a fazer o Fortaleza brigar, né? Até sonhar com o título do Campeonato Brasileiro. E o Tinga sempre jogando ali, sendo, às vezes tá no banco, às vezes como titular mesmo, capitão. Muito identificado com o torcedor, maior ídolo, eu coloquei o Tinga. Dentre os 3 melhores jogadores da história do Fortaleza, em terceiro, Rinaldo, grande atacante, grande centroavante. Em segundo, Iago Pikachu, eu acho o Iago baita jogador. E o melhor jogador da história, eu coloquei aqui, Clodoaldo. Então, o melhor jogador, Clodoaldo. Enfim, aí foram, então, todas as equipes, né? Eu busquei trazer as equipes com maior torcida. Então, se eu não falei da tua equipe, cara, desculpa, senão o vídeo vai ficar muito gigante. Vai que, de repente, eu faço uma parte 2 aí, com times da Série B, né? Com outros times que eu acabei não falando aqui também, porque realmente, cara, deu trabalho. O vídeo ia ficar muito comprido se eu fosse falar aí de uma porrada de time, beleza? Então desculpa se eu não falei do seu time, coloca nos comentários aí o teu time, caso eu não tenha citado, e deixa o like se você ainda não deu o like, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Esse é o Futebol Revoluciona, falando do futebol alternativo, ao mainstream, do futebol do passado, do futebol do presente. Espero que vocês tenham gostado. Ó, vou deixar outro vídeo aqui no canal para você continuar assistindo o nosso conteúdo. Meu nome é Edu, muito obrigado pra você que ficou até aqui. Tamo junto, grande abraço, falou!